Bom, quem matou a vereadora Marielle com certeza não está nada satisfeito com a repercussão desse crime. Os autores até sabiam que haveria uma grande repercussão, afinal eles mataram no centro da cidade uma vereadora, mas jamais imaginariam que o país pararia a ponto de muitas emissoras só falarem nisso. Ela tinha praticamente todas as características de minoria, era negra, vinda de favela, lésbica, etc. Então é uma morte que está sendo muito politizada. E o jogo político vai seguindo. Nos tempos atuais ainda não havia ocorrido uma morte que a esquerda realmente pudesse partidarizar. Houve os casos de Chico Mendes e alguns outros ativistas, mas não eram pessoas tão partidárias. A direita tinha o caso Celso Daniel, que ela fala muito até hoje. A direita já utilizou demais o caso Celso Daniel para criticar o PT. E nessa batalha política, a direita faz o seu discurso na segurança pública e a esquerda também, que são os clássicos, a direita com um discurso mais punitivista e o da esquerda antipunitivista, reabilitacionista. E a esquerda que tem um discurso antipunitivista, que quando o suspeito é um policial ou alguém de farda não é tão antipunitivista assim, costuma utilizar várias retóricas, mas há duas que eu gostaria de destacar. Uma é a de que não existe cidadão de bem, que é algo que vai ser falado num vídeo futuro. E a outra, que é o tema desse vídeo, é aquela ideia de que os direitos humanos são para todos nós e não apenas para os bandidos, que direitos humanos são universais e que nós não deveríamos criticá-los. Tanto esse discurso que ela faz sobre direitos humanos, quanto o discurso de que não existe cidadão de bem, de que somos todos iguais, de que pessoas que cometem erros no dia a dia não têm o direito de se dizerem cidadãos de bem e atacarem os bandidos, obviamente são discursos falaciosos. Mas novamente frisando, vamos focar no tema do vídeo, a questão dos direitos humanos. Para desvendar por que esse discurso é falacioso, não é necessário nenhum grande esforço. É algo bem intuitivo. Quem conhece o militante padrão ou mesmo membro dessas comissões de direitos humanos, seja pela via estatal, seja pelos órgãos internacionais, Anistia Internacional, Human Rights Watch, já deve ter percebido ou pelo menos ter uma forte suspeita de que não são pessoas imparciais, que estão em busca dos direitos universais para todos, não. O padrão geralmente é aquele que varia do centro à extrema esquerda. Extrema esquerda no século XXI não é comunismo não, tá? Pós-modernismo, esquerda identitária, chame do que quiser. Estão parando de chamar de pós-modernos porque descobriram que na verdade existem alguns autores que são pós-modernos e que não eram tão radicais e nem compartilham daquelas ideias, como o próprio Nietzsche, mas enfim, chame do que quiser. O padrão é variando do centro à extrema esquerda. Às vezes aparece um ou outro de centro-direita. O discurso político desses defensores é quase sempre um discurso antipunitivista, sempre se opondo a punições pelo menos severas, oposição à redução da maioridade penal, pena de morte, prisão perpétua, uma fixação muito grande por falar de letalidade policial ou qualquer assunto que envolva o poder público interferindo na segurança pública. Tendem a ser fortemente desarmamentistas, não costumam chamar bandido de bandido, geralmente utilizam alguns eufemismos. Cidadão infrator, menor em conflito com a lei, tem toda uma linguagem própria, costumam ter uma relação muito forte com a esquerda em geral. No caso do Rio de Janeiro, a relação com a extrema esquerda também é bem forte. É bem comum encontrar membros do PSOL e vários outros partidos de esquerda liderando esses órgãos, ou pelo menos coordenando, participando ativamente. E claro, o discurso que vigora também é aquele discurso de esquerda, de que a solução não está pela punição, está pela reeducação, de que o Estado e a sociedade têm responsabilidade pelo fato do criminoso ter optado por esse caminho. Enfim, os órgãos de direitos humanos, as pessoas que os coordenam, têm lado. O lado é o lado da esquerda. Só que é uma esquerda que não fala muito de economia. Às vezes falam, às vezes se opõem a alguma reforma que acham que vai prejudicar muito esse sistema, como foi o caso da reforma da Previdência. Mas o ponto que finalmente nós estamos chegando é o de que eles têm um discurso político, têm um lado político. Mas para não serem vistos como um lado político, resolveram embarcar numa antiga estratégia de dizer que seus valores na verdade são universais. Pegam carona na Declaração Universal dos Direitos Humanos, tendo essa pegado carona nos ideais iluministas, além daquela comoção pós-Segunda Guerra Mundial, todo genocídio, enfim, e basicamente conseguem enganar meio mundo. Grande parte dos centristas, até pessoal de centro-direita, conservadores, liberais, ficam por aí repetindo que direitos humanos nada tem a ver com lado político, nada tem a ver com defender bandido. Quem critica os defensores de direitos humanos deveria estudar. Só que direitos humanos têm tudo a ver com defender bandido. Em todas as sociedades sempre há um grande conflito de interesses, de direitos. Então, ter ou não ter prisão perpétua, pena de morte e penas muito longas?
Seria o conflito entre o direito do criminoso de se reintegrar com o direito da sociedade de não correr o risco de sofrer um outro crime. Os direitos humanos optam pelo bandido. Num confronto, o policial deve atirar na cabeça ou no peito do criminoso e acabar logo com isso, correndo menos risco de vida, ou deve utilizar força não letal mesmo que o criminoso esteja atirando. Os direitos humanos optam pela segunda opção e ficam fazendo pressão por novas cláusulas, leis, para que o policial possa atirar cada vez menos. Que tenha que fazer cerco, alguns propõem até que atire na perna, enfim, optam pelo bandido. Tortura, torturar ou não o sequestrador que se recusa a dizer onde está a vítima. Outro conflito de direitos. O direito à integridade e vida da vítima contra o direito à integridade do sequestrador. Eles optam pelo bandido novamente. Os órgãos de direitos humanos são contra a tortura em todos os casos. Poderia ficar mostrando aqui vários documentos, vários relatórios desses órgãos mostrando como eles realmente se preocupam com o bem-estar de bandidos. Com letalidade policial, que na verdade não tem nada de alta. A polícia brasileira mata aí 6 pessoas por dia, na esmagadora maioria das vezes bandidos. E isso num país que tem um roubo ou furto de veículo por minuto, ou seja, praticamente nada. Esses números de letalidade policial, se é que isso existe, se é que se defender pode ser considerado um crime ou algo que deva ser evitado, são feitos de maneira absoluta, sai se comparando países, muitas vezes países com população muito menor do que o Brasil. O Brasil tem uma das maiores populações do mundo, está aí na 5ª posição. Além, é claro, de possuir uma taxa de criminalidade muito maior do que os outros países. Grande parte do mundo tem menos de 10 homicídios por 100 mil habitantes, o Brasil tem mais de 25. Comparando com alguns países, chega a ter mais de 20 vezes mais criminalidade. Então, obviamente, vai ter muito mais confrontos, há muito mais bandidos. Não faz o menor sentido ficar fazendo essas comparações de letalidade policial. E os defensores de direitos humanos não lutam apenas contra execuções extrajudiciais, lutam também para reduzir a letalidade como um todo. Como já dito, colocando o policial em risco, com toda aquela ideia de que o fato de que o bandido está armado não justifica por si só alvejá-lo, que isso só se justificaria se apontasse uma arma para o policial, além de várias outras mudanças que eles propõem. Acabar com o termo autos de resistência é uma mudança simbólica que beneficiaria muito esse pessoal. Querem que esses confrontos sejam considerados como homicídio. São pautas dos direitos humanos e a esquerda em geral. Praticamente todas as pautas dos direitos humanos são pautas da esquerda também. E isso não é nenhuma coincidência, como nós veremos adiante. E esses órgãos de direitos humanos, eles deitam e rolam em cima dos números. Vários dos dados sobre maioridade penal, dados manipulados em que pegam apenas a reincidência antes do sujeito ir para a cadeia, depois não há cruzamento de dados. Aí o sujeito vai lá, faz 18, 19 anos, comete um crime e não há esse cruzamento, não é considerado reincidente. Aí ficam aqueles números de reincidência extremamente baixos, em torno de 20%, artificialmente, é claro. Na verdade, na melhor das hipóteses, a reincidência é a mesma, provavelmente maior. Além de diversas outras manipulações de dados, tem o dedo dessas organizações de direitos humanos. Nesse exemplo que eu dei, a culpa não é deles, Seriam dos órgãos prisionais, socioeducativos, mas eles fazem questão de espalhar esses números. As pessoas que negam que direitos humanos têm sim lado, geralmente fazem isso porque estão do lado dos direitos humanos. Tendem a concordar com todas as pautas antipunitivistas, é o tipo de pessoa que fica dizendo que a polícia tem que atirar na perna de bandido. Então é bem conveniente dizer que os direitos humanos são universais, de que não tem uma preferência política e ideológica. Um dos truques que os defensores desses órgãos utilizam para negar essa tendência é dizer que na verdade os direitos humanos investigam violações do Estado. É por isso que não se interessam tanto por mortes de policiais, cidadãos de bem. Isso também é muito fácil de refutar. Casos de linchamento, onde você não tem participação do Estado, tem participação da sociedade, linchando um ladrão, um assaltante, um estuprador ou qualquer coisa do tipo, costuma ter uma grande comoção, uma grande mobilização desses órgãos de direitos humanos. Na verdade, em qualquer caso onde você tem algum abuso, entre aspas, baseado na lógica legalista, contra um acusado ou mesmo um bandido confirmado, eles vão se manifestar, vão tentar fazer valer suas pautas. Eles têm seus truques, Muitas vezes dizem, olha, não foi condenado ainda, pode ser inocente, mas não. A preocupação dos órgãos de direitos humanos não são com inocentes, não se iluda. Inocentes eventualmente podem até se beneficiar desses órgãos, evitando algum lixamento ou algo do tipo. Mas se você é uma pessoa honesta, um cidadão de bem, não caia nessa de que os direitos humanos estão aqui para te proteger, sua liberdade de expressão. E os defensores dos direitos humanos não costumam ser os maiores proponentes da liberdade de expressão. A grande maioria apoia ou pelo menos tolera leis
ou atitudes judiciais e populares proibindo piadas machistas, homofóbicas ou comentários preconceituosos em geral. Uma maneira até meio boba e banal de comprovar a realidade é olhar na internet. Olhar o perfil nas redes sociais de quem defende os direitos humanos. A internet ela é bem interessante porque ela desmascara em muito diversos grupos sociais, tanto de direita quanto de esquerda, no sentido de que há uma grande diferença entre discurso e prática. É bem comum ver tanto simpatizantes quanto militantes, ou mesmo membros de órgãos estatais de direitos humanos, ou não estatais, Anistia Internacional, enfim, fazendo várias acusações contra policiais sem o devido processo legal, muitas vezes sem nem averiguar direito as acusações, fazendo o mesmo com vários adversários políticos, xingando muitas pessoas, não parecem estar muito preocupados com a integridade moral de quem é ofendido. Muitas pessoas de esquerda, grande parte dos defensores de direitos humanos são de esquerda, fazendo apologia a matar fascistas, entre aspas, de que se trata na ponta de fuzil, paradoxo de Popper, tem que bater mesmo. Mas quando o assunto é linchamento de algum criminoso, se tornam os grandes paladinos da moral. E é bom frisar que quem defende os direitos humanos não costuma ser um grande defensor do devido processo legal, do direito ao contraditório, ou a presunção de inocência de policiais que estejam sendo acusados de algo, principalmente matar algum criminoso em confronto, executar algum criminoso, ou de pessoas que estejam sendo acusadas de machismo, racismo, de algo que prejudica alguma minoria. E isso quando esses mesmos membros não estão fazendo linchamento virtual, indo em hordas de milhares de pessoas na página da pessoa que tenha feito eventual comentário racista, machista, enfim, ou que se tenha ouvido falar que fez esse comentário. Mas repetindo, quando se trata de um bandido de verdade, não alguém que fica ofendendo os outros na internet, um criminoso, um assaltante, alguém que representa uma ameaça real, não parece incomodá-los tanto. Perceba que praticamente todos os discursos que os defensores de direitos humanos fazem, na verdade, são de esquerda. O discurso antipunitivista em geral, combater o crime com reabilitação, preferência pelos direitos de criminosos quando há conflitos entre a sociedade e eles. Discurso identitário / pós-moderno, uma fixação por falar muito mais da reação ao crime do que o crime em si. Uma tendência paradoxal punitivista quando se trata de atos de racismo, homofobia, preconceito em geral, e etc, etc, etc. Praticamente todas as características dos apoiadores e defensores de direitos humanos são características da esquerda. Na verdade, os direitos humanos são a esquerda. Os centristas e a meia dúzia de liberais centro-direita estão lá de gaiato. Direitos humanos no nosso contexto é de esquerda, é uma pauta política e serve à esquerda. É por isso que praticamente a grande maioria das pessoas de esquerda apoiam os direitos humanos. E tentam fazer convencer todo mundo de que são valores universais, mas na hora de serem aplicados, de universais não tem nada. Um outro mito que se repete por aí é de que essa história de criticar órgãos de direitos humanos é coisa do Brasil, e que no resto do mundo eles não são contestados, são considerados como o suprassumo da civilização. E isso não é verdade. O que acontece é que o discurso contra os direitos humanos, por poder ser mal interpretado, por ser algo um pouco complexo, tanto é que esse vídeo está ficando bem longo, pode complicar um pouco a imagem de uma figura política importante. Mesmo porque muitas vezes eles temem sofrer aquela retórica de que se você é contra determinada pauta, determinado modo dos direitos humanos agirem, significa que você é contra tudo, que você é contra a liberdade de expressão, que você é contra o direito ao voto, quer voltar para o feudalismo, toda aquela retórica que defende os órgãos de direitos humanos. Mas apesar disso, você vai encontrar políticos, personalidades, muitas vezes não tão famosos, que não são dos principais partidos europeus, mas pessoas ao redor do globo que perceberam que há um foco muito maior em defender os direitos dos criminosos, não das vítimas, do bandido e não do cidadão de bem. Como já dito, isso não é algo tão simples assim, há uma certa complexidade. Quando o assunto são guerras, crises humanitárias, grandes epidemias, esses órgãos se aproximam daquela imparcialidade. É comum ver, por exemplo, esses órgãos denunciando tanto os excessos de Assad quanto os rebeldes na guerra da Síria e em diversas outras guerras, tanto de abusos norte-americanos quanto de inimigos dos Estados Unidos, Coreia do Norte, etc. Novamente, abuso entre aspas, do ponto de vista legalista. Se você considera que pegar um terrorista, mandar ele para Guantánamo e ficar dando choque é abuso, aí é uma decisão moral sua. Essa maior imparcialidade, universalidade acontece principalmente em questões que não envolvem muito bem segurança pública urbana, mas sim em conflitos em larga escala, como já bem dito.
E sobre o argumento de que as pessoas deveriam ler, deveriam estudar sobre o assunto antes de opinar, é bom lembrar que ninguém sai por aí lendo o estatuto, os princípios, enfim, do PSDB, do PT ou de qualquer partido antes de fazer suas críticas. Aliás, fazem o que deve ser feito sempre, se basear nas ações e não naquilo que está escrito, não naquilo que é teórico, mas sim no que essas organizações de direitos humanos ou um partido político qualquer são. E ainda que esses órgãos agissem exatamente como está escrito na Declaração Universal, isso não significa que ela é perfeita, não significa que tudo que está escrito lá é correto, de que os direitos são absolutos independentemente daquilo que você faça. Isso é questionável, ainda que realmente estivesse seguindo à risca o que diz os documentos que os inspiram. E ainda que os representantes de direitos humanos fossem realmente imparciais, tratassem todos exatamente da mesma maneira, valorizassem os direitos de todos na mesma escala, isso não significaria que os princípios de direitos humanos não poderiam ser questionados. A Declaração Universal de Direitos Humanos, toda essa ideia de que independentemente daquilo que você faça, você nunca perca aqueles direitos, são coisas totalmente questionáveis, para não dizer facilmente, né? Pode-se muito bem concordar com uma parte e discordar de outra, concordar com 90%, discordar de 10%, ou vice-versa. Não existe essa de que se você critica ou o órgão de direitos humanos ou os princípios em si, significa que você está negando todos, que você é contra a liberdade de expressão, o direito à vida, etc. Você pode muito bem defender o direito à vida, inicialmente para todos, mas aqueles que tira, perde esse direito, além de várias outras combinações, várias outras variantes. E claro, obviamente não defendem apenas bandidos, há toda aquela tendência de defender minorias de forma em geral. Conseguem disfarçar bem a ponto de ajudar algumas famílias de viúvas de policiais. Isso não é espontâneo, isso aí veio após muita pressão da sociedade, que não via esse conforto, que não via essa ajuda. E mesmo quando dão essa ajuda, quando fazem isso, nem de longe é com a mesma vontade. Quando falam de policiais mortos em assalto, falam isso sentados e com a voz fina, mas quando é para falar de letalidade policial, más condições na cadeia, só faltam espumar a boca. No caso da Marielle, muitos estão dizendo que quando ela trabalhava nos direitos humanos, ela defendia sim policiais. Mas o caso não confirma muito essa tese, porque na verdade o suspeito daquele homicídio era um policial. Um policial que matou outro. E isso justifica o interesse dessa comissão de direitos humanos no assunto. O assassino era um policial. Mas ela e outros defensores de direitos humanos podem muito bem ocasionalmente ter defendido outros policiais. Mas isso não muda em nada o fato de que há uma tendência contrária. Esse vídeo não disse que, por defenderem bandidos e defendem única e exclusivamente bandidos. Não disse que esses órgãos de direitos humanos são apenas de esquerda ou extrema esquerda. Disse que geralmente variam de centro a extrema esquerda, com algumas pessoas de centro-direita. Ok? Aguardem o vídeo sobre o termo cidadão de bem. Já vou adiantando que é um termo absolutamente legítimo. Não há nada de errado com esse termo, apesar de haver alguns usos muito mal feitos dele. Mas isso é assunto para o futuro. Até mais.